dia a todos. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. A gente está acostumado lá no Nordeste a ver o urubu lá, usa só uma asa para voar, a outra para se abanar do calor. Lá a gente costuma dizer que um peixe passa pelo outro, a poeira cobre. E a gente vem para cá, eu estou aqui, eu estou me sentindo todo engessado. Não é? Que vocês estão vendo aqui, que quem me conhece sabe que eu não sou assim. Então, pelo menos, a maioria de vocês já me conhece. Então, eu queria agradecer de coração a presença de vocês, porque um dia como esse, pode ter 11 horas da madrugada, que não tem problema, né? E vocês estão aqui firmes, isso aumenta a minha responsabilidade, o meu respeito e o meu carinho por vocês. Eu gostaria de agradecer ao Felipe e a Andessi, que só tem sido assim de uma dedicação, uma receptividade, que a gente fica até, como a gente costuma dizer no Nordeste, encabulado, não é? Porque realmente não tem carinho, tem zelo por nós. Obrigado, Felipe, e a todos vocês pela receptividade. Franca é como se fosse uma extensão da minha querida João Pessoa. Mas é a gente que tem viajado muito por este planeta afora, em busca das verdades de Jesus, que pesquisa em grupos de pesquisas da Universidade Federal da Paraíba, que trabalha com ciências das religiões. A gente tem viajado bastante. E não é uma viagem, parece até que você pensa que, quando eu tenho voltado já fui umas 8 vezes a Israel. E eu estava conversando ontem com Cláudia, e Cláudia já esteve conosco uma vez lá e disse: professor, eu tenho que voltar a Israel. E é uma coisa natural. Você não fica satisfeito com uma viagem só. A primeira é, como diz assim, é para mapear, fotografar, verificar as coisas, mas da segunda em diante você já vai com outro objetivo. E eu faço sempre isso. Quando eu chego de uma viagem, eu sento, anoto, vejo as fotos, digo, faltou isso, faltou aquilo, eu já vou anotando para a próxima. E eu fiz uma viagem à Itália, faz uns 3 anos. E eu gosto sempre de ler alguma coisa sobre a cidade aonde eu vou. E Roma é aquela cidade que mexe com a gente. E Roma é uma cidade onde o cristianismo primitivo foi muito vivido pelas perseguições, né? Ali passou Paulo, ali passou Pedro. Tem um registro muito marcante deles. O local onde eles ficaram presos. Um monumento, não é uma espécie de estátua, não. É uma placa que tem numa parede lá na rua, Avenida. Lá eles não chamam rua, não, é via. Que é o nome latino, né? Em latim, rua é via. Ele chama Via Hóstia. E na Via Hóstia tem uma placa na parede com Pedro e Paulo se abraçando. Lá perto da Via Hóstia, já a caminho da Via Ápia, onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e onde Paulo, por ser romano, não podia ser crucificado, foi decapitado. Como se isso mudasse, né? Ele vai ser só decapitado, não vai morrer não, é romano. Então são as coisas engraçadas da história. Mas eu, quando estive em Pompeia a primeira vez, eu fiquei encantado, porque a gente é acostumado a ir a ruínas, aí vem uma igreja, um forte, alguns pedaços de porta, o arqueólogo bota umas plaquinhas dizendo aqui foi isso, aquilo, foi aquilo. Em Pompeia não, em Pompeia você não precisa ninguém dizer o que foi. Está lá, o esqueleto, só não tem os tetos das casas, as ruas, as saunas, os anfiteatros, está tudo bonitinho. Porque Pompeia, no ano 62, ela sofreu um terremoto, destruiu muita coisa, mas não foi tanto. Mas no ano 79, esse terremoto se repetiu com a erupção do Vesúvio, que aí foi aquela catástrofe. E quando eu fui lá, eu assisti uma entrevista de um arqueólogo que
Pompeia foi descoberta mais ou menos acho que uns 200 anos atrás, por acaso, estava tudo debaixo das cinzas. E aí começaram as escavações e tiraram toneladas e toneladas de entulhos e a cidade foi aparecendo. E eu li a obra de Emmanuel há 2000 anos, li quando cheguei lá na época, vi uma entrevista do arqueólogo dizendo que realmente quem destruiu Pompeia foi o terremoto, como Chico fala lá como Emmanuel fala através do Chico. E eu até hoje não vi Chico Xavier receber algo que não fosse autêntico. Eu estou falando como cientista, não como espírita. Que como espírita eu sou admirador incondicional do testemunho e do legado que Chico deixou para todos nós. Mas, para vocês terem uma ideia, eu, trabalhando nesse novo livro, na parte que fala dos discípulos, eu peguei um livro até de Bento XVI, dei uma lida sobre os apóstolos, e fui estudando todas as áreas teológicas, e encontrei lá uma obra do Chico, uma psicografia do Chico, falando dos discípulos, que lá em Mateus 10 diz: Simão chamado Pedro, André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu, Lebeu apelidado Tadeu, Simão Cananitas e Judas Iscariotes, o mesmo que o entregou. A relação segundo Mateus é essa. E Chico recebeu a psicografia, lá embaixo ele faz assim, ele cita os nomes. Quando chega Tiago filho de Alfeu, ele não diz Tiago filho de Alfeu, ele diz Tiago, irmão de Levi. Ele, meu Deus, aonde Chico foi buscar essa conversa daqui? Tiago, tinha um Tiago, irmão de Levi. E aí eu vou 4, 5 dias de pesquisa, de busca, não é para, vamos dizer assim, desmascarar o Chico, mas para saber de onde veio, porque quando o Chico traz alguma coisa, é difícil você, até hoje eu não encontrei nada que Chico dissesse que não fosse verdade, nas suas psicografias, né? E eu encontrei uma obra teológica em 6 volumes, até de um pastor americano, que estava lá escrito: Tiago, filho de Alfeu, tinha um irmão chamado Levi. Eu não sabia. Então Chico sempre me surpreende pela autenticidade das mensagens que ele recebe. Que quando ele falou Tiago, irmão de Levi, eu digo, não, Levi era Mateus, e Mateus não tinha nenhum irmão. E o Tiago que tem lá era Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Só que eu não sabia. Foi a psicografia do Chico que me levou a isso. Então, quando eu li a obra há 2000 anos, o último capítulo dela chama Os Últimos Momentos de Pompeia. Aonde a gente vai reviver isso hoje, porque quando eu cheguei lá, quando a gente chega nessas cidades, quem pesquisa, nosso grande choque são os guias. Porque o guia não mostra o que você quer ver, ele mostra o que ele acha que é importante mostrar para quem está chegando. Esse é o choque. Você pergunta algo, pode ser, não sei o quê, não, isso aí não. E vai no roteiro dele. E eu digo, se Chico recebeu a mensagem de Emmanuel, que ele desencarnou em Pompeia, contando com aqueles detalhes, deve existir esse lugar em Pompeia onde Emmanuel viveu, como Públio Cornélio. Eu nem sabia. Eu estou botando esse nome aqui cheio de charme. Mas não sabia que tinha um Cornélio no nome de Públio, porque ele cita só Públio Lentulus ou Lentulus, como alguns pronunciam. Eu não sabia. Botei aí já porque depois eu não saber porque eu botei. Mas você, quem lê há 2000 anos, só aparece Públio Lentulus. Aí eu, nas minhas anotações, eu disse, se eu voltar a Pompeia, eu vou procurar essa casa. Se existir, eu acho. E aí agora, no mês de junho ou julho, eu nunca tinha ouvido falar nenhuma obra espírita, nenhum pesquisador que aponte a casa de Públio Lentulus, senador Públio Lentulus, em Pompeia. Descobri que Pompeia era uma cidade, como é que eu diria, praeira.
Era uma cidade com 20 mil habitantes, que ali os grandes vultos romanos tinham uma casa onde eles iam passar as férias, iam se divertir. Pompeia era uma cidade muito corrupta, no sentido, era muito, a sexolatria imperava lá. Casas de recursos, tem barra. Ainda hoje tem pinturas nas paredes, tem souvenirs que evidencia os órgãos sexuais masculinos e outras coisas assim. Então, eu comecei a estudar tudo sobre Pompeia. Aí, quando foi agora que nós tivemos uma viagem a Nápoles, para descobrir aonde Paulo desembarcou, que em português é Puccioli, mas em italiano é Portioli. E tanto quando eu disse para o guia Puccioli, ele não sabia o que era isso. Aí eu fui lá, bem, ele não seria Portioli, não. Ele disse, isso, essa tem. Português é Puccioli, tanto faz. E aí depois eu disse, Márcia, vamos perguntar a ele se ele sabe onde é a casa de Públio Lentulus, senador Públio Lentulus. Aí Márcia disse assim, Eugênio, a vítima se chama Eugênio. Aí disse assim, Eugênio, você sabe onde fica a casa de Públio Lentulus, senador romano em Pompeia? Eu não sei se ele achou que aquela resposta era suficiente para a gente não falar mais no assunto. Ele disse assim, eu sei. Aí eu regalei os olhos, né? Eu digo, é agora que eu... Quando chegamos na hora do almoço, estavam servindo o almoço, lá já vizinho às ruínas de Pompeia. Aí eu disse, Eugênio, eu disse, não, Márcia, como é? Você vai nos mostrar a casa do senador Públio Lentulus? Aí ele disse assim, mas por que é que você está querendo, tem tanto interesse de conhecer a casa desse homem? Aonde foi a casa dele? Aí a Márcia disse, não sou eu não, é o professor aqui. Aí jogou a batata para mim, né? Aí eu disse, olha, Eugênio, eu sou professor pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, eu dou aula no curso de graduação em Judaísmo e Cristianismo Primitivo, ensino uma cadeira chamada Trajetória do Espiritismo, e Públio Lentulus é um vulto da história romana, muito importante para o curso que eu dou, que inclusive a turma agora está estudando para trabalho do semestre a obra de Paulo Estevo, que é do mesmo autor. É tanto que eu mostrar para vocês, eu já mostrei para eles, lá como aula prática, porque eles foram da universidade assistir a aula prática no nosso centro, para conhecer uma casa espírita, porque a disciplina chama-se Trajetória do Espiritismo, né? Então foi todo mundo que pertence ao curso, foi conhecer os trabalhos sociais da casa e tudo, e aí eu aproveitei e mostrei esse trabalho. E aí vocês vão observar que Pompeia é uma cidade conhecidíssima, não é? Que o Pompeius, como se chama em latim, Pompeio, foi outrora uma cidade do Império Romano, situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália, no território do atual município de Pompeia. A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção do Vesúvio, em 79 depois de Cristo, que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Ela se manteve oculta por 1.600 anos, até ser reencontrada em 1748. Então tem uns 300 anos, né? Não tem 300 anos que foi encontrada, ainda vai fazer em 2048, não é isso? Então, as escavações são coisas novas, né? E a cidade foi fundada por volta do século 6 e 7 a.C. pelos Oscos, um povo italiano da Itália Central. No local onde se situava um importante cruzamento entre Cumas, Nola e Estábia. O local já havia sido utilizado anteriormente como porto seguro pelos marinheiros gregos e fenícios, porque o mar ficava ali, ainda hoje está lá, só que o mar recuou, não está mais onde era. De acordo com Estrabão, que é um historiador grego, por sinal, Pompeia foi capturada pelos etruscos
Escavações recentes, de fato, mostraram a presença de inscrições etruscas e uma necrópole do século VI a.C. A cidade foi capturada pela primeira vez pela colônia grega de Cumaé, aliada a Siracusa, entre 525 e 474 a.C. Então, situado esses detalhes, isso aqui é a cidade, a entrada da cidade. Só que a praia, o mar, ficava bem próximo. Isso aqui era mar. Era como se a cidade ficasse na beira-mar, como tem no Nordeste. Muitas, aliás, lá onde a gente tem um bairro chamado Cambuinha, e as casas ficam na beira-mar. Mas depois, por causa do assoreamento, o mar se afastou, as erupções, etc, etc. E aqui hoje fica só um restaurante e tudo. E você chega e já vê todas essas ruínas antes mesmo de entrar em Pompeia. Na época da erupção, a cidade tinha aproximadamente 20.000 habitantes, estando localizada na região onde os romanos mantinham suas vilas de férias. Isso aqui é a parte de pesquisa científica, não tem nada com psicografia. Mas guardem esse nome, porque é que eles chamavam vilas. Vilas não era propriamente uma casa. Era uma gleba de terra que envolvia, ali podia ter cavalos, aves. E aqueles senhorios, aqueles senadores, aquele pessoal do Império Romano, pelo seu poderio, tinham muitos escravos naquela época que moravam para servir aos seus senhores nessas vilas. E eu quero que vocês guardem bem esse nome, porque isso eu fui saber agora nas minhas pesquisas, mas que Chico já sabia disso, como eu não sei. E nós sabemos, né? Não precisa dizer. Os moradores já haviam se habituado a tremores de terra de pequena intensidade. Mas em 5 de fevereiro de 62, um grave abalo sísmico provocou danos consideráveis na Bahia e particularmente em Pompeia. Acredita-se que o terremoto tenha atingido uma intensidade de 5 ou 6 na escala Richter, provocando caos na cidade, que estava em festividades. Templos, casas e pontes foram destruídas e as cidades vizinhas de Herculano, tem até um livro psicografado também, né? Sobre Herculano, que ficava lá próximo também. E Nuceria foram também afetadas. Não se sabe quantas pessoas deixaram Pompeia, mas um número expressivo mudou-se para outros territórios do Império Romano, enquanto os remanescentes deram início à árdua tarefa de superar os saques, fome e destruição, enquanto tentavam reconstruir a cidade. Ainda hoje, nas próprias ruínas que foram encontradas, você encontra colunas reconstruídas depois do terremoto de 62. Porque a cidade começou a destruição ali. E o povo, acreditando que não ia ter mais nada, começaram a refazer as suas colunas, suas casas, seus prédios. Né? Não esperavam que em 79 acontecesse o que aconteceu. Olha, isso aqui é um ginásio. Observe a quantidade de presença de ruínas na área do ginásio. Aqui você tem a outra parte, ó. E você encontra parte dessas colunas que ainda sobreviveram a outro terremoto, a outra erupção. Essas colunas, muitas remendadas, mostrando que em 62 elas sofreram e depois foram reconstruídas. Então vocês observam que nós estamos só entrando em Pompeia. É impressionante o que você encontra ali. E lá aqui por trás dessas duas árvores, estão vendo uma sombrazinha aqui? Então dá para ver aí uma sombrazinha de uma montanha lá atrás? Esse aí é o vilão da questão. Aqui é assim, ó, tem um pouquinho acinzentada porque está distante. A erupção foi documentada por historiadores contemporâneos e em geral considera-se a partir do texto de Plínio, que foi aquele grande
historiador, né, que tenha começado em 24 de agosto de 79. Até as datas eles discutem. Por quê? Porque as escavações arqueológicas, no entanto, sugerem que a cidade foi dizimada aproximadamente 2 meses depois, não em agosto, mas propriamente em outubro ou novembro. Isso é confirmado por outra versão do texto que estabelece a data 23 de novembro de 79. As pessoas sepultadas nas cinzas parecem vestir trajes mais quentes do que a roupa de verão poderiam estar vestindo em agosto. Ok? Então, é como se chegasse alguma coisa aqui no mês de outubro e novembro, é diferente de agora, de hoje. Porque a gente, de acordo com o clima, então os autores, os estudiosos arqueológicos, os arqueólogos, também estudam esses detalhes que são importantes para justificar e ter mais acesso à data correta. As frutas frescas e vegetais nas lojas são típicas de outubro, enquanto as frutas de verão, típicas de agosto, já estavam sendo vendidas de forma seca ou em conserva, que já tinha passado a data da colheita de agosto. Por isso que eles acham que foi outubro a novembro, porque as frutas já estavam secas, já era passa, já não era mais a fruta. As jarras de fermentação de vinho estavam seladas, e isto costumava ocorrer por volta do final de outubro. Entre as moedas encontradas na bolsa de uma mulher, estava uma que trazia uma homenagem ao 15º ano do imperador no poder, concluindo daí que ela só poderia ter sido cunhada na segunda semana de setembro. O imperador não estava em agosto, ele ainda não tinha assumido. Até hoje não há uma teoria definitiva sobre a razão da discrepância tão grande entre as datas. Muito bem. Esse é o nosso vilão, e aqui está Pompeia, bem próximo, não é? E vocês vão ver o que restou de tudo isso. Quem vai lá hoje encontra corpos, vários do jeito que foram encontrados, só que a cinza cobriu, mas o calor destruiu toda a carne, todos os ossos, ficou só o arcabouço da cinza. Então os arqueólogos fazem um buraco naquela estrutura e enchem de gesso, porque senão quando pegar o bicho derrete, tá certo? E eu achei interessante que eu, como dentista, tinha um que estava sorrindo. E eu olhei os dentes dele assim, eu digo, ó. Eu vi que era dente desses dentes que a gente compra nas casas dentárias, essas bocas para montar. Aí botaram uma montagem para o cara não ficar banguelo ou comendo papa na estátua, né? Mas eu estou avisando isso, que às vezes você vai lá e pensa, olha, o pessoal está do mesmo jeito que foi daquela época. Não, como foi encontrado, mas já foram reorganizados. E aí entra o nosso querido Emmanuel, junto com Chico, que nós vamos ler a narrativa dele. Eu tirei alguns trechos para a gente ter uma ideia do que Chico narrou, do que Chico não, do que Emmanuel narrou, e depois o meu sofrimento. Às 2 horas da tarde, o calor estava 10 vezes, eu não podia nem, se eu tivesse desse jeito, eu não andava 5 metros, não é? A obra 2000 anos, que Chico recebeu nos derradeiros minutos de Pompeia. Aí Emmanuel diz assim, em radiosa manhã do ano de 79, ele não diz o mês, toda Pompeia despertou em rumores festivos. A cidade havia recebido a visita de um ilustre questor do Império Romano naquele dia. Todas as ruas se movimentavam em alacridade barulhenta, aguardando-se para breves horas as festas deslumbrantes do anfiteatro, aquele que eu mostrei a vocês, com que a administração desejava celebrar o evento em meio da alegria geral. Para o velho senador, olha aqui, ó, Públio Lento, não fala em Cornélios. O acontecimento se revestia de importância especial, porquanto o distinto hóspede de Pompeia, quer dizer, ele estava ali como hóspede, ou, aliás, ele morava ali, o hóspede é o que chegou, lhe trazia significativa mensagem, bem como honrosa deferência de Tito Flávio Vespasiano, então
imperador na sucessão de seu pai. Então ele já velho, morando em Pompeia, já Lívia já tinha morrido, está toda a história, mais ou menos, vocês sabem, no final, né, já é o último capítulo. A maioria da população de Pompeia ali estava em plena festa, ovaciando os triunfadores, gente de toda a redondeza e muito particularmente de Herculano. A correira pressurosa ao divertimento predileto daquelas épocas recuadas. De permeio com os atletas e gladiadores estavam os músicos, os cantores, os dançarinos, tudo era um farfalhar de sedas, um delicioso chocalhar de alegrias ruidosas ao som de flautas e alaúdes. Olha a linguagem de Emmanuel como é rebuscada, é um português todo, não é? Todo diferente, todo rico. Ainda distante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio eleva-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Continuavam os jogos animadamente, mas agora no seio da coluna fumarenta que se elevava em caprichosos os rolos para o alto, surgiram impressionantes labaredas. Agora, além da fumaça, vem o fogo, não é? Característico da erupção. Uma chuva de cinza, a princípio quase imperceptível, começou a cair, enquanto o solo continuava a tremer com ruídos surdos, aterradores. De instante a instante ouvia-se o estrondo pavoroso de colunas derribadas ou de edifícios desmoronados pelos abalos sísmicos, ao mesmo tempo em que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Tudo ia escurecendo, não é? Mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indizível, Pompeia assistia aos seus últimos instantes numa aflição desesperada. Tudo é Emmanuel que está nos narrando. Olha aí o que ele diz. Na vila Lentulus ou Lentulus, ele não chama de casa, chama de vila. Vocês viram lá atrás que os historiadores falam que os romanos tinham suas vilas, não é? Os escravos perceberam imediatamente o perigo próximo. Nos primeiros momentos, os cavalos relinchavam estranhamente e as aves inquietas fugiam em desespero. Quer dizer, na vila, além da residência, devia ter cocheira para os cavalos, devia ter coisa local para as aves. Era alguma coisa grande, que isso aqui eu fiquei devendo, porque só se eu pulasse a cerca para verificar e fosse preso para poder descobrir o que estava acontecendo, aí eu não quis forçar a barra. Aí você vê que tinha escravos, tinha cavalo, tinha tudo. As primeiras, após a queda das primeiras colunas que sustentavam o edifício, todos os servos do senador abandonaram precipitadamente os postos, desejosos de conservar noutra parte os bens preciosos da vida. Quer dizer, começaram a cada um que se vire, cada um por si. Somente Ana ficara junto dos amos, dando-lhes conhecimento dos horrores do ambiente. Os três, numa justificada inquietude, escutaram o rumor horrível da inesquecível catástrofe do império. A própria vila estava já meio destruída, penetrando as cinzas pelos desvãos abertos pela queda dos telhados e começando a sua obra de sufocação. Lembremos que a essa altura, Públio já estava cego e Ana era a ama que cuidava dele, né? Era quem fazia todas as atenções que ele precisava. Públio então ajoelhou-se e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Ali, na solidade da sua alma intrépida e sincera, apresentava ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças para o futuro,
suas promessas de fé e de trabalho para os séculos por vindouros. Todos os presentes acompanharam a oração, tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolação inefável. Mas ele estava sentindo. Aí passa aquele filme, né, toda aquela história que a gente conhece, né, de Lívia, como senador, lá na Galiléia, com Jesus, com Flávia, sua filha. Então, ele faz essa oração. Aí diz: viram então rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da campanha, e por ele, como se descessem 2 jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana abraçadas. Ana já havia desencarnado, isso já é um passo mais adiante. E Lívia também, que já havia desencarnado, vinha receber o espírito do senador, né? Como se ainda ali enviasse Jesus um ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra, de modo a lhes revelar que em qualquer posição pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores. O velho patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, estagiado, fechou os olhos banhados no pranto da compulsão e do arrependimento. Mas em breve 2 lábios de névoa pousaram-lhe à fronte, qual o leve roçado de um lírio divino. E enquanto seu coração maravilhado se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus, toda a caravana, ao impulso de poderosos das preces fervorosas daquelas 2 almas redimidas, elevava-se às esferas mais altas, para repouso e aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores, a lembrar um grupo maravilhoso de luminosas falenas do infinito. Todos entraram na pátria espiritual. Essa narrativa, eu até me emocionei quando eu fui ler a primeira vez, pela a beleza do quadro, né, espiritual que ocorre depois de tudo que aquela mulher passou, daquela calúnia, aquelas coisas que a gente sabe. Ela vem buscar o homem para dar-lhe a oportunidade de se redimir, como ele diz, no porvir. E ali não havia mais tempo, né? E aí essa expressão que Chico recebe, grupo maravilhoso de luminosas falenas do infinito, com essa reticência. Falenas, vocês sabem, são borboletas, né? Aquele grupo como se fosse aquelas luzes caminhando. Então eu li isso aí, eu digo, meu Deus, uma riqueza, uma beleza dessa tem que ter um registro físico, para não ficar isso apenas no imaginário, organizar assim, não, isso foi uma ficção, uma criação. E o pesquisador, eu sou espírita, mas não sou fanático, eu gosto de juntar o espírito com o corpo, não gosto de ficar só de um lado, mesmo porque um trabalho que a gente faz de pesquisa dessa natureza, eu acho que tem um valor incalculável como ratificação, como confirmação da famosa e indiscutível, inquestionável mediunidade de Chico Xavier. Aqui nós estamos entrando na parte do ginásio. Esse é o nosso guia Eugênio, que antes da gente sair de lá, na hora do almoço, ele chegou para mim, depois que eu disse aquilo, eu digo, eu quero saber. Você tem que me dizer se existe ou não essa casa. Ele disse, eu estou aqui há 30 anos, eu já passei uma semana aqui dentro dessa reunião de Pompeia, com um brasileiro, um escritor chamado Jorge Amado. Rodei tudo e ele não se interessou por isso. Eu digo, mas eu estou me interessando, Eugênio. Jorge Amado não quis saber disso, mas eu quero. E você tem que, se existir, você tem que me dizer. Eu só tenho você para me dar a dica. No minuto ele saiu, coitado, não terminou nem o almoço direito. Quando eu vi, ele estava reunindo todos os guias de Pompeia, fazendo uma reunião de emergência. Ele perguntava a um e perguntava a outro. E ia e voltava. Como é mesmo o nome? Eu dizia, senador Públio Lentulus. O Lentulus.
Aí ele voltava. Aí daqui a pouco ele chegou e disse assim, olha, tem aqui uma pessoa que me disse que é possível que seja numa rua lá junto do ginásio de Pompeia, e que o nome dele é Fulvus Cornélios. E a casa deve ser número 7. Eu digo, pois você vai me levar lá. Disse, não, mas eu não posso, meu roteiro é outro. Eu digo, pois quando você passar na rua, você vai me dizer, a rua é essa. Porque eu quero ir lá. E entrei, ele estava explicando essas coisas, porque esse ginásio aqui tem uma curiosidade, é onde ele está aí, se você fala, a voz amplia. Quem está no teatro, onde tiver, escuta. É tanto que a gente pediu a Paula depois para cantar. Porque você canta, você pode falar, como eu estou falando assim baixinho, quem tiver no ginásio escuta. É impressionante a tecnologia romana daquela época, como eles tinham sistema hidráulico, em todas essas ruínas, ainda hoje tem chafariz com água, porque a Itália é uma cidade, uma península vulcânica, a água é maravilhosa. Enquanto no Egito, quem tomar uma gota d'água morre, lá você toma água das fontes à vontade, no meio da rua. Em todo canto em Roma, nessa cidade, tem essas fontes. E aí a gente olha, tudo isso é ruína. Você fica abismado como é que pode acontecer um negócio. Estava tudo debaixo das cinzas. Agora, procurar a casa que eu queria aqui, no sol quente de 2 horas da tarde, sem guia, era procurar uma agulha no palheiro. Aí ele disse assim, a senha você tem que começar da casa de Júlio Políbio. Eu digo, ajudou muito. Depois que você achar Júlio Políbio, aí é a partir dali. Casa número 7. Foi o que ele me disse. Foi o que ele me deu. E o nome, que era Fulvus Cornélios. Só. Aí eu digo, meu Deus, aí vamos lá. Essa é a outra ruína, o Vesúvio lá atrás. Ruínas. Ainda hoje está tudo. Isso aqui era um ginásio. Olha o tamanho do espaço, colunas que tinha na cidade. Você vê, isso aqui é Indiana Jones, procurando perdido nas suas minas do rei Salomão, procurando achar a casa. E aqui tem uma linhazinha de fumaça, eu fiquei até com medo. O Vesúvio vai começar tudo de novo. Logo eu aqui, vim tão longe, nem achar a casa e desencarnar seria. E aqui nós, quando saímos de lá, tiramos uma fotografia dele mais próxima, né? Aqui você vê, aqui é uma pequena vila e a estrada passa aqui. No que o ônibus fez a curva, eu aproveitei e registrei para ficar mais visível, né? Mais próximo. Esse é Eugênio, a nossa querida vítima na história. Ele disse, eu estou aqui há 30 anos, ninguém procurou isso. Como é? Aí ficou nervoso, o pobrezinho. E eu digo, mas se tiver, eu tenho que achar. E vamos lá. Isso aqui, eu acho que viajou contigo, não viajou? Não lembra de Juraci? Esse? Que preparou o pessoal para subir o Sinai? Lembra aquele senhor? Ele foi conosco agora. Esse aqui é aquele João de Santos. Lembra de João de Santos e Nalvinha? Olha ele aqui. Tudo gente, uma turma muito boa de gente que viajou, já tinha todo mundo aqui, já tinha ido para Israel com a gente. Uma turma muito boa. Aqui ele está explicando, olha as colunas, olha o remendo nas colunas, que foi aqui junto de Juraci, da erupção de 62. Olha como as ruas são. Tem todas aquelas ruas que a gente mostrou ali, são assim.
para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Você vê ainda esses solos, tem lugar que você vê a marca das rodas das bigas que andavam dentro de Pompeia. Olha, fornos, padarias, coisas de toda a extensão existia naquele lugar. Olha, uma casa só não tem o teto, mas as paredes, tudo o estilo das moradias daquela época. Olha o tamanho dessa rua. E essa daqui ainda não é a que eu vou. Isso é uma rua uma das que a gente vai atravessando, né? Olha outra. Isso aqui tudo era residências, lojas, locais onde as pessoas, casas de recurso, casas de banho, tem de tudo aí. Você vê pinturas de todo tipo. Aí ele diz, procure na rua do Ginásio o domus de Júlio Políbio. Eu anotei na minha cadernetinha e digo, lá vou eu procurar uma agulha no palheiro. Mas confiante que eu ia achar lá. O faro de pesquisador é importante na hora dessa. Casa de Rufus Cornélio, ainda disse ele, o Cornélios Rufus. A casa número 7. Eu não tenho certeza se é a número 7. Eugênio dava uma pista e depois apagava. Eu digo, meu Deus, será que eu vou achar esse negócio? Ninguém queria, todo mundo queria acompanhar o guia, né? O grupo, né? Aí eu chamei esse menino aqui, que mora em Tucuruvi, em São Paulo, a esposa dele é essa daqui, o Aguinaldo. Aguinaldo, vamos, me acompanhe, porque eu não quero ir sozinho, não. Se a gente se perder, a gente pega um táxi, a gente faz qualquer coisa, mas vamos atrás dessa casa. Disse, bora, professor. Animado todo. Para quem não conhece aqui, é a Márcia e a Wanda, da RW, Nalvinha, Dagmar, aquela menina do Rio, Ângela Ana, e essa aqui é a senhora Lentulus. Esposa de Cornélios. E ele disse, olha outra rua. Ele disse, é nessa rua, a 800 metros. Aí eu digo, e agora? Levei a máquina fotográfica e fui começar. Ninguém na rua. Uma rua que ninguém se interessa. Né? Eu digo, eu vou buscar. Se tiver aí, eu acho. Aí começamos. Primeira coisa, amigos de Pompeia, aí eu achei aqui, olha, Domus de Júlio Políbio. Eu digo, uma eu já encontrei. Só que a rua é toda marcada com o nome dos proprietários das casas. E eu haja procurar. Eu procurar quem? Fulvus Cornélio, Cornélios Fulvus, Domus Cornélia, Domus Lentulus. Você observa que aqui nesse mapa não tinha nenhuma. Tem Domus Delmemando, Domus de Quatro Stil, Domus de Casca Longus. Olha o nome do rapaz. Eu tenho até meu menino, disse que não gosta muito do nome que eu botei ele. Aí quando eu estava dando essa, ele estava assistindo, eu disse, tá aí, meu filho. Eu devia ter botado esse nome em você. Casca Longus. Ele disse, não, pai, deixa o que o senhor botou mesmo, está melhor. Eu digo, está vendo que não marquei tanto você? E começamos, aqui tem a história da mansão, e eu lendo, em italiano, para descobrir mais ou menos se tem alguma pista, nada desta casa. E comecei a fotografar. Primeiro que eu fotografei, a casa dele, Júlio Políbio, né? Que é essa que eu achei na parede. Mostrando aqui a casa dele de novo, aqui a entrada. Só que Pompeia, tudo hoje, por causa de ser tombado, as portas são fechadas, muito poucas são abertas. E você tem muito pouco acesso ao interior dessas casas. O que era outra dificuldade a ser vencida por mim, né?
E o tempo está passando, e o olho no relógio, o calor aumentando, e a água acabando, e o tempo se extinguindo. E eu, Casa della Venere em biquíni. Eu acho que é porque a praia ali tinha muito biquíni, aí o pessoal botaram esse nome. Tudo isso é nome romano, no caso, né? Olha a casa, eu consegui ainda. Algumas a gente tinha acesso, eu não sei se é porque não era importante, mas eu não sabia. Eu tinha que fotografar tudo que tivesse, para poder depois eu fazer o resumo, porque eu não tinha conhecimento, eu podia estar deixando de fotografar a casa, que eu não sabia qual era, então o que aparecia eu fui, de um lado e do outro da rua. Olha, lembra que ele falou das jarras de vinho que estavam já cobertas, que foi uma das pistas, que era mês de outubro ou novembro, narrado lá. Como é que Chico ia saber de um negócio desse? Morando aqui em Pedro Leopoldo e Uberaba, né? Aqui tem, aliás, 1, 2, 3, aqui você ainda vê outra. Tudo isso eu ia verificando e conferindo, né? Casa del Frutetto. Olha o nome do rapaz. Isso não é nome, é punição. E eu estou lá. Casa de Sucessos. Aí a Aguinaldo dizia, professor, será que o guia já acabou lá? Você tenha calma, Aguinaldo, vamos em frente. Casa de Bel Impúvio. Aqui a gente fotografa, vê que é fechado aqui. Você entrar nesse espaço, aqui tem outro portão, você não vai além disso. Porque eu queria ver a extensão dessas vilas lá para trás, porque eu acho que lá para trás é onde estavam as cocheiras, as coisas dos animais, né, que é onde ficavam os escravos cuidando das questões. Mas eu não tinha acesso, e ninguém tem. Casa de Paquinos Próculos. Parece nome de filme. Essa é a mesma casa, só que fechada aqui também, tá vendo? Aqui e acolá aparece um artista, verificando também. Olha essa casa. Olha o assoalho dessa casa, que apogeu 600 anos antes de Jesus. E foi quando foi fundado, né? Então o povo que ia para aí era realmente alguém. E essa é a rua dos senadores, a rua das figuras importantes, que ficava na chamada Rua do Ginásio, que era para poder ficar perto das comemorações, das coisas. Lembra que ele fala que o ginásio estava em festa, no dia, blá, blá, blá. Quer dizer, a casa devia ser ali por perto. E aqui ainda tinha uma subida para o primeiro andar. Não era casa boba, não. Casa de Criptopórtico. Olha aí, ó. Portão fechado. Outra proibição de entrada, mas você vê que ela vai embora lá para trás. Não é tão curtinha. Casa de Larário de Aquile. E eu anotando 53. Cadê o 7? Eu digo, já estou na 53. Cadê a 7? Nada. Olha aqui. Lá atrás tem até umas coisas, mas o portão é cadeado, ó, grade, que às vezes as pessoas podem também destruir o patrimônio, né? Às vezes tem muitos vândalos nessa. Casca-longos, aquela que eu falei para vocês. Domos de casca-longo, que era caracterizada pela presença na base de uma mesa de mármore de 13 cabeças decoradas de leões. Então era conhecida a casa desse rapaz como uma casa distinguida pela... Ainda tem aqui, ó, a entrada, olha as cabeças dos leões, e a mesa ficava em cima. Eles suportavam essas 13, devia ser uma mesa grande, né? Isso aqui é como se fosse uma parte de um aquário, sei lá, aquelas coisas que tem. Não é uma coisa tão simples, mas aqui eu fotografei do lado de fora, botando a máquina por dentro daquelas grades assim, para poder não ficar aparecendo na foto. E aí já era quase 1 hora de busca e nada. Aí eu me dei por vencido. Eu disse, Aguinaldo, eu não vou encontrar não. Professor, tinha terminado aquele quarteirão do ginásio, todinho, de um lado e do outro, de um lado e de outro. Eu digo, a gente já está mais ou menos 1 hora de
de busca e nada. Aí eu disse assim, meu Deus, será que não existe? Aí eu fiz uma prece. Eu disse, mano, se realmente você viveu aqui, olha que eu não estava acreditando que ele viveu, eu estava só pedindo a ele que se isso fosse verdade, e eu pudesse ser merecedor de descobrir essa casa, ele me desse uma pista. Onde era, onde foi que ele narrou aqui na obra, há 2000 anos. Olha, quando eu disse isso, que a gente atravessou a rua, eu do lado de cá, e Aguinaldo do lado de lá, Aguinaldo disse, professor, olha essa casa aí, nas minhas costas. Olha essa casa aí. Aí eu olhei, diferente, está esse nome, diferenciado na parede da casa. Domus Cornélia. Eu digo, meu Deus, será? Eu não sabia. Será que tem um nome de Cornélia na... E o Eugênio tinha me dito, a casa não era a casa dele. A casa era da família dele. E veja que ele narra a família Lentulhos, a vila da família Lentulhos, lá em 2000 anos. O guia tinha me dito que a casa não era do senador, tinha sido provavelmente do avô ou do bisavô dele. Pertencia à família e ele estava naquele momento usufruindo, vivendo ali na casa dos ancestrais dele. Domus em latim é casa, e Cornélia é no sentido da família. Aí eu digo, será que é essa? Mas eu fiquei Sabe quando você acha que é e você não tem certeza? Aí eu comecei a fotografar. Eu me afastei, olha aqui, o portão fechado aqui. Isso aqui é Aguinaldo de Costas, entrando na casa. E eu vi que aqui tinha uma entradazinha, mas daqui para frente não passava. Eu tive vontade de pular para aqui. Não tinha ninguém, mas eu tive vontade de dizer, Aguinaldo, olha aí, mas se eu entrasse para voltar, podia ser que chegasse algum guarda e a notícia do Brasil, preso, professor, pesquisador em Pompeia. Tudo isso passou aqui no meu filme mental, né? Aí eu comecei a fotografar. Aproximei mais, olha a entrada, olha a profundidade dessa casa. Quartos aqui à esquerda. E eu com a máquina botava para cá, por dentro daquele portão, fotografava. Botava para a direita, fotografava, olha. Só a minha vontade era ir ver até onde ia o final dessa. Isso aí, se eu voltar lá, eu vou até o final. Dessa vez eu levo o guia, levo o grupo todinho. Eu digo, você vai entrar, vai arrumar uma chave, como a gente faz lá em Israel, no Rio Jordão, que a gente fica com a chave no meu bolso, a gente entra e fica à vontade fazendo a nossa busca pessoal. Então, eu vou fazer isso. Porque até aí eu não tinha certeza nenhuma. Eu só falei, Domus Cornélia, será que é? Mas eu me fiquei tomado assim de um interesse tão grande que você vê que nenhuma casa eu fotografei tanto como essa. Eu não tinha certeza, eu não sabia. Olha o lado de cá. Fotografei o lado de lá e o lado de cá. E era um primeiro andar, ó. Vê que ele fala caindo as colunas, né? Ele fala de tudo isso. Realmente tem colunas aqui, ó, em toda a sua extensão. Na entrada mesmo, ali onde Aguinaldo estava, a gente tem isso aqui como se fosse, sei lá, uma lareira, um forno, e com degraus que dava para um primeiro andar. Para variar, eu subi nesses degraus, botei a máquina por cima, que eu não podia entrar, e fotografei. Olha aqui, ó. Isso aqui é característico daquela época, que não tinha energia, e faziam esses nichos nas paredes para colocar lanternas nas casas, para aquecer e para iluminar. Isso aqui foi outra posição de cima, você vê a parede dividindo, eu estou em cima daquela escadaria fotografando. De lá de cima eu tirei o outro lado, você vê os detalhes das portas, né? Um piso bem distinguido aqui com aquela parte que todas as casas nobres, inclusive aquela
que a gente viu anterior, que tinha os leões na távola, né, que é a mesa. E o número 15 piorou, o danado disse que era 7. Aí eu digo, número 15. Mas voltei, cheguei no hotel, vamos para o Pai dos Burros, vamos para o Google. Aí coloquei Domus Cornélia, do jeito que estava, na parede. Rua 8, Bloco 8, Rua 4, Casa 15 de Pompeia, Domus Cornélia, ou causa de Cornélios Rufus, do jeito que o guia tinha me dito. Ele não falou nenhuma vez em Domus Cornélia, ele falou ou Rufus Cornélios, ou Cornélio Rufus. Aí eu me arrepiei todinho na hora, porque eu não sabia que era Domus Cornélia. O guia tinha que dito que era Cornélios Rufus, ou Rufus Cornélia, e está lá no Google dizendo que Domus Cornélia é a casa de Cornélios Rufus. E eu continuei, depois a fotografia que tem no Google é a mesma que eu encontrei. Carlos Henrique Najib Assunção, bacharel em História pela Universidade Augusto Mota. Ele tem um trabalho que ele fala, o trabalho dele diz assim: sim, existiu um senador chamado Públio Lentulus Cornélius. Públio Cornélius Lentulus. É o trabalho dele, ele mostra, ele faz uma pesquisa bem profunda sobre todas as escrituras, todos os livros encontrados em Roma, todos os escritos. Se vocês quiserem pesquisar, e se alguém quiser até me ajudar com mais informações, eu agradeço, né? Porque eu estou fazendo um artigo para publicar, para registrar, porque eu nunca vi isso em nenhuma informação científica da doutrina, né? Ele diz assim: o presente trabalho tem por objetivo a avaliação dos dados históricos ocorridos na obra há 2000 anos. Isso eu fui achar depois, hein? Psicografado por Chico Xavier, propõe especificamente a busca de dados em arquivos remanescentes da Roma Antiga, sobre a historicidade do personagem protagonista do livro em questão. E ele achou coisas curiosíssimas, vários Públios. E o nome Públio em Roma era tão comum que era igual o nome Severino na Paraíba ou Manuel em Pernambuco. Porque na Paraíba, se você entrar num ônibus e disser Severino, todo mundo olha para trás, né? E então eles não colocavam o nome Públio, não, só P. ponto. Porque era um nome tão comum que todo mundo era Públio. Então ele mostra inclusive isso. Quem pesquisar, vocês vão encontrar isso. Vamos ver a confirmação. Então ele fez esse trabalho nesses achados da Roma Antiga, e ele mostra todos, a família Cornélios, todos quem eram. Tem o nome de vários membros da família. Então, inclusive, esse que o chamado Cornélio Rufus, ou Rufus Cornélio, como o Eugênio tinha me dito, está lá. Quer dizer, é possível realmente que Emmanuel, o senador Públio Lentulus, estivesse na casa dessa família. É tanto que ele chama Vila Cornélia, Vila Lentulus, na obra há 2000 anos. Então procede o que ele disse, que a casa não era dele, era da família, ele estava lá. Mas o fato aconteceu, existiu, e a casa existe hoje. Graças a Deus nós encontramos. E essa aqui é o senhor e a senhora Lentulus, já na saída de Pompeia, quando a gente já tinha terminado, porque depois que eu concluí, que eu achei todo esse acervo, eu vim eufórico, mas ao mesmo tempo, quem pesquisa tem sempre um pé atrás. Não é? Então eu acho que, para mim, a minha viagem à Itália já valeu só com isso aí, fora as coisas que eu encontrei lá, as pesquisas que eu fiz em Paris, de Lyon até o Père Lachaise, que a gente fez praticamente, só não fui a Yverdon, que é Suíça, né? Mas a trajetória de Kardec, desde de Lyon até o cemitério Père Lachaise,
nós fizemos tudo, passando por todos os locais, onde ele conheceu a esposa dele, a Amélia, onde ele teve a sua o primeiro instituto parisiense de cultura, que foi um grande instituto, e foi nessa mesma rua que ele conheceu a esposa dele. Nós fizemos toda uma linha de pesquisa em Paris, e depois fizemos todos os caminhos de Francisco de Assis. Também foi assim uma experiência maravilhosa, buscando exatamente a questão da reencarnação. Encontramos coisas curiosas. Realmente o nome dele não era Francisco, ele se chamava Giovanni, que em italiano a tradução é João, e como a gente sabe, as pesquisas indicam que ele tenha sido a reencarnação de João o Evangelista. Então tem muita coisa a ver. A história dele é maravilhosa, é uma história muito bonita. Um homem que veio para salvar o Evangelho de Jesus e lutar pelos pobres, pelos doentes, pelos leprosos, que era a doença mais terrível daquela época. E ele, depois que ele beija um leproso, ele muda a vida dele. Estivemos em Grétio, onde ele instalou o primeiro presépio, lá no mosteiro de Colombo, no alto, na montanha do Vale do Riete. E ali nós entramos com o grupo, contamos toda a história dentro da gruta onde ele fundou o primeiro presépio, porque Francisco de Assis ele tinha um amor incondicional por Jesus. Ele chamava o Deus Menino. E ele esteve na época das cruzadas, ele esteve em Jerusalém, e ele conheceu Belém e ficou encantado. Então ele disse, como as pessoas não podem ir a Belém, vamos trazer Belém para cá. E aí ele preparou do dia 24 para 25 de dezembro do ano de 1223, a primeira grande missa celebrada no Vale do Riete, onde ele instituiu o primeiro presépio que se tem notícia. Mandou colocar feno, animais, simbolicamente a manjedoura, e nós chegamos lá, não tinha ninguém, a gruta estava até escura. Eu invadi, porque não tinha nem a quem pedir permissão para entrar, mas quando eu comecei a falar para o pessoal, veio um frade lá, muito gentil, acendeu a luz, ligou a luz. E depois eu falei com a freira que eu queria mostrar ao pessoal um quadro que tem lá dentro da igreja, de Francisco de Assis atendendo os leprosos. A expressão do olhar que o artista colocou, tanto no doente como nele. Uma coisa belíssima de se ver. A irmã disse, agora não pode, professor, porque está havendo missa. Mas o senhor pode subir aqui pela esquerda, nessa escadaria, leve o grupo sem fazer barulho, porque aqui nós temos presépios construídos do mundo todo. Aí eu nem conhecia isso. Da outra vez eu não tinha ido naquele lugar. Aí foi uma maravilha para a gente verificar tudo aquilo e relembrar o que nos narra o Espírito Miramês na obra Francisco de Assis, que é uma obra que eu comprei lá na casa do Chico, lá em Uberaba. A primeira vez que eu fui, eu conheci essa obra e comprei. E fala de um caso muito particular da convivência de Chico de Francisco com os leprosos, que ele visitava um leproso revoltado porque tinha lepra, e só quem conseguia confortar esse leproso era Francisco de Assis. E um belo final de semana, ele não pôde ir, mandou 2 frades. E os frades chegarem lá, o leproso disse, vocês vieram fazer o que aqui? Cadê Pai Francisco que não aparece? Ele está pensando o quê? Ele não sabe que vocês não servem de nada para mim? Eu já estou aqui angustiado, esperando ele me dar um conforto a semana toda, e vem vocês, eu não quero vocês, eu quero ele. E um frade era meio truculento, pegou o leproso, botou nas costas, disse, então vamos encontrar com ele. Levou lá para a comunidade. Chegou e disse, está aqui, Pai Francisco, que esse homem estava inconformado, agressivo, e nós trouxemos. Ele disse, só o senhor acalma ele. Aí Francisco de Assis foi no jardim, colheu rosas, colocou uma bacia com água,
despetalou aquelas rosas na água e foi lavando o leproso com ela e beijando as feridas dele. Quando ele terminou de fazer a prece, o leproso estava curado. Aí diz que ele ficou, todos ficaram pasmos. E o leproso passou a fazer parte do grupo dele. A partir daí, ele tornou-se frade franciscano e acompanhou Francisco de Assis. Só que, com o passar do tempo, eles fizeram umas viagens ali, ele ia a Gúbio, ele ia aquelas regiões mais para o norte da Úmbria, e ali naquela época tinha muitos bandidos, assaltantes na estrada, e assaltaram o grupo de Francisco de Assis. E aquele ex-leproso partiu para cima de um dos bandidos, não matou, porque Francisco de Assis não permitiu. Não faça isso. Interviu e disse: o que é que está havendo com você, meu irmão? Cadê o seu amor, o seu respeito pelo outro? Eles estão necessitados, dê o que eles quiserem. E aí ele disse assim: Pai Francisco, eu não sei o que está havendo comigo. Eu tenho uma vontade imensa de matar alguém. Eu não consigo controlar isso, está crescendo, cada dia está ficando pior. Eu tinha arrumado esse momento para fazer isso, para extravasar esse ódio que tem dentro de mim. Aí Francisco de Assis disse: meu filho, faça o seguinte, vá, está vendo aquela árvore? Deite-se ali, faça uma prece a Deus, para que Ele lhe dê a solução para o seu problema. E o leproso foi, começou a prece, o ex, adormeceu, quando acordou estava leproso novamente. Aí voltou para o leprosário, só que agora ele entendia o porquê da lepra dele e passou a ser um consolador dos outros leprosos ali. Então Francisco de Assis era um homem que transformava as pessoas, domou um grande bandido lá em Gúbio, e essa história maravilhosa dele a gente pode verificar em todos os pontos por onde ele passou. Curiosamente, nós ficamos hospedados no hotel, na praça, onde ele tirou as vestes, deu para o pai, para o bispo e foi embora. É lá a estátua simbólica. E lá no Lago Transimeno, onde ele passou, em 1211, uma Páscoa, ele ficou 40 dias sem comer. Chegou numa tempestade com uma velinha na mão e o vento não apagou. Na canoa, chovendo, não apagou a vela até chegar. Quando chegou na ilha não tinha água, ele fez uma prece, surgiu uma fonte. E ele ficou ali aproximadamente 30 dias sem se alimentar, só tomando água. E um nativo da ilha chegou e deu um coelho a ele. Disse: Francisco, o senhor não vai suportar sem comer. Está aqui, eu trouxe esse coelho para o senhor fazer um guisado, uma coisa, para o senhor se alimentar. Ele agradeceu muito pela preocupação do nativo da ilha, chama Ilha Maggiore, que é a maior ilha do lago. E aí ele disse, quando ele se afastou, Francisco de Assis disse para o coelho: meu amigo coelho, quem sou eu para tirar a sua vida? Eu gostaria apenas que você me fizesse companhia a partir de hoje. Ele disse que para onde ele ia, o coelho o acompanhava. E você chega na ilha hoje, é assim de coelho. Diz que ainda é neto, bisneto, sei lá, na linhagem desse coelho que foi de Francisco de Assis. Então nós temos assim nessas nossas viagens, descoberto muitas coisas importantes sobre reencarnação. Esse achado de Pompeia para mim foi eu até peço a vocês que, doutora Cléria, você que gosta de ir no Google, se achar mais alguma coisa, façam, coloque esse nome, Domus Cornélio, que vocês vão achar, inclusive essa tese desse rapaz, ele mostra todos os nomes que tem lá, da família de Públio Cornélios Lentulus ou Lentulus, e ele diz assim: existiu sim, porque vocês vão encontrar também na internet muitos trabalhos contrários. Quem não é espírita, condenando, dizendo que foi invenção, que Chico foi um impostor, e aquelas coisas todas que muita gente tem eu digo assim, a falta de respeito com a religião do outro e faz esse tipo de coisa. Mas vocês vão ver, o trabalho desse menino é muito sério. Vocês vão encontrar tudo isso na internet. Fazer um pequeno intervalo agora, Felipe, e depois a gente vem para a nossa segunda parte do encerramento. Ok? Obrigado a vocês aí pelo carinho, pela honrosa assistência.